Oi, gente, bem-vindos. Aqui é o canal Uluzen. A gente está começando aqui uma série de entrevistas que a gente vai trazer aqui para o nosso canal. O que são essas entrevistas, né? São conversas com pessoas que trabalham no meio ou gostam muito dos assuntos holísticos, esotéricos e que tem muito aí para passar e compartilhar com a gente. Hoje a gente está aqui com a Luciana, uma grande amiga, e ela veio aqui contar um pouquinho sobre ela, sobre o trabalho que ela faz também com constelação familiar. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Oi, todo mundo. Lu, conta aqui um pouquinho pra gente sobre você, né? Quem é a Luciana, né? Se você quiser também deixar os seus contatos, fica à vontade. Tá bom. Eu, enfim, quem sou eu nesse mundo terapêutico? Vamos para diminuir um pouco o que é a amplidão da gente falar de quem a gente é. Eu acho que eu sempre quis muito, sempre fui muito curiosa sobre isso, né? De terapias, de desenvolvimento do ser, de se conhecer, de saber sobre o outro também, sobre o universo, enfim, sobre tudo. E aí, época da faculdade, era louca para fazer psicologia. Mas eu estudava, já fazia colegial técnico em processamento de dados. Então fui para o caminho da tecnologia, fui sendo levada e fui trilhando esse caminho. Aí, na época a faculdade era muito caro, não dava para fazer psicologia. A faculdade de psicologia do estado, assim, né, era o dia inteiro, não tinha essa possibilidade. E aí fui deixando guardadinho isso em mim e a vida foi tomando outros rumos. E aí, lá pelos 30 anos, eu tinha contato assim, lia livro, ia buscando uma forma de entrar em contato com esse mundo de autodesenvolvimento e tal, mas nada muito como profissão, como terapeuta. E aí, passei uma fase difícil, fui fazer terapia mesmo. E aí eu olhava para aquilo, eu tava me ajudando pra caramba, fazendo um bem pra mim, eu falava, eu queria fazer isso um dia. Lá pelos 30, aí eu resolvi outra fase difícil, voltei a fazer terapia e comecei a conhecer mais dessas outras terapias, né, da holística, da integrativa, e fui me encantando com isso e fiz o curso de constelação familiar. Que aí eu me apaixonei, eu brinco que eu virei a beata de constelação, eu queria falar para todo mundo fazer constelação, eu queria respirar a constelação familiar na época. E aí começou a fazer muito sentido na minha vida trazer isso para mim e oferecer também no lugar de servir ao outro. Estou trilhando esse caminho. E a gente percebe que você gosta, que até brilha os seus olhos, né, quando você fala de constelação. Eu falo que se deixar eu vou falando de constelação, desses assuntos todos. Para mim eu pauto muito, mesmo quando eu falo de outros tipos de terapia, a visão sistêmica que a constelação traz está sempre muito presente. E aí, se deixar, Vai falando. Vamos. Você falou até em encantamento, né? E falando nisso, o que mais te encanta nesse mundo? Não só de constelação, né? Mas de todas as terapias aí, integrativas. Essa coisa de você olhar muitas possibilidades de quem você é. Então, eu fico encantada em me conhecer, em olhar, e às vezes eu fico encantada, mas às vezes com certa resistência. Mas é de me conhecer, do quanto quando eu me conheço, eu abro espaço para conhecer os outros também. Então, eu gosto muito da troca que esse processo terapêutico seja como paciente ou como terapeuta. Existe uma troca muito grande do olhar que você tem para você mesma, do seu comportamento diante do mundo e o quanto isso me inspira mais empatia, isso traz mais compaixão, empatia, o olhar para o outro começa a mudar também, porque você começa a aceitar o outro de outras maneiras, né? Então isso é uma das coisas que me encantam também. É bom. Para